Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Pastor Esdras, de Bela Vista de Goiás. Estamos aqui hoje com muita alegria para darmos continuidade ao nosso estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, tratando do capítulo 2. Ontem estivemos entendendo um pouco sobre o contexto histórico dos Efésios, da cidade de Éfeso, e dando início ao capítulo 1, a um comentário sobre o capítulo 1. Hoje estamos aqui para abordar algumas questões do capítulo 2. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, que os nossos corações possam estar abertos a receber aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós, como igreja, venhamos estar prostrados espiritualmente aos pés da cruz de Cristo para observá-lo, para atentar sobre ele, para ter conhecimento sobre a pessoa de Cristo, para ter conhecimento sobre os seus propósitos eternos para conosco. E aqui tem tratados sobre esses propósitos eternos. O apóstolo Paulo falou muito bem desses propósitos eternos que o Senhor tem para com o seu povo. Amém? Que Deus possa conduzir a cada um de nós. Então, queridos, dando início aqui ao capítulo 2, nós vamos entender um pouco sobre a profundidade do nosso pecado. A palavra diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Certo? Se nós desejamos conhecer um pouco da grandeza do poder de Deus, é imprescindível que tenhamos um conhecimento sobre a profundidade do nosso pecado. Nós precisamos compreender a gravidade do nosso pecado e como Deus teve que defrontar com ele na cruz. Aqui nesses versos, Paulo está nos conduzindo para o abismo do nosso velho estado caído em Adão, para logo em seguida levar-nos aos lugares celestiais da nossa redenção. Quando estudamos a Epístola aos Romanos, nós vemos que o livro de Romanos trata da questão do pecado e dos pecados. E aqui nos versículos de 1 a 3 de Efésios 2, nós podemos medir o poder de Deus na nossa salvação. O argumento que Paulo usa aqui é que tenhamos a verdadeira concepção do abismo de pecado onde nós encontrávamos sem Deus. Aqui nós estamos diante da doutrina do pecado. Nessas palavras de Paulo, podemos ter uma descrição da profundidade do nosso pecado. Jamais vamos compreender a doutrina da encarnação de Cristo se não entendermos a doutrina do pecado. Como poderemos entender a morte do nosso Senhor Jesus em nosso lugar, o que ele fez na cruz, se claramente não entendemos a doutrina do pecado? Então, agora nós vamos ao amor, a graça e a misericórdia de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nós estudamos aqui sobre três grandes temas nesses textos: a misericórdia, o amor e a graça de Deus. A misericórdia, a graça e o amor de Deus. A misericórdia, ela está relacionada à nossa condição presente, isto é, o estado de decadência em que o homem se encontra sem Deus. É justamente isso que encontramos nesses versículos citados acima. Quando nós chegamos ao estudo do amor de Deus, somos conduzidos pelo Espírito Santo a mergulhar naquilo que é mais profundo em Deus, naquilo que jamais perderemos, naquilo que jamais poderemos compreender por nós mesmos. O amor de Deus é infinito, incalculável, e o homem jamais chegará à compreensão total desse amor. Então, ter sido escolhidos eternamente, diz Paulo, foi uma obra de amor. Foi uma obra de amor do Pai para conosco. Nós temos aqui no versículo 3 do capítulo 2 um termo que é mas Deus. A palavra mas, que é uma conjunção e contudo sugere contraste. E aqui temos a conexão e o contraste. Com essas duas palavras chegamos à introdução da mensagem cristã. A mensagem peculiar específica que a fé cristã tem para oferecer-nos. No sentido, essas duas palavras contêm em si e por si a totalidade do Evangelho. A palavra mas introduz o ponto de transição do estado decaído e desesperado em que o homem vivia no pecado para a esperança e consolação do Evangelho. Essa expressão mas Deus revela-nos a totalidade da vida cristã. Primeiro, a misericórdia se manifesta por causa da pobreza da nossa condição. A graça fala da glória radiante da posição que temos em Cristo. E segundo, o sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores,
é a misericórdia. Então, o segundo sentimento que Deus tem para conosco quando somos pecadores é a misericórdia. A obra de Deus realiza, a obra que Deus realiza para nos tornar seus filhos é a graça. Por último, a misericórdia vem do amor e resulta em graça. Amém? Agora nós veremos sobre a ira de Deus, Efésios 2 e 3. Por quê? Para termos uma compreensão sobre a doutrina do amor de Deus, nós necessitamos estudar primeiro a doutrina da ira de Deus. Tendo uma compreensão da ira, nós vamos ter um entendimento sobre o amor de Deus por nós. Então, a primeira visão que devemos ter do pecado é que o pecado acarretou uma desordem tão profunda que é necessária uma reparação ou restituição, isto é, a expiação. A expiação a expiação, na verdade, ela é uma necessidade, porque ela emerge de dentro de Deus, ela se origina no próprio Deus, né? O pecado afetou a posição do homem diante de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Isto indica que todos nós estávamos sob a ira de Deus por natureza. A essência do cristianismo. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós vemos esses versículos, podemos dizer explicitamente que aqui temos as declarações mais profundas a respeito da condição e a situação do cristão que se pode achar nas Escrituras. Temos aqui diante de nós as expressões que nos revelam o verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo. Ao lermos esses textos, chegamos à totalidade da vida cristã na sua experiência prática. Quando Paulo diz, ele vos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar, ele usa os tempos verbais passados, né? E é algo que se completou. Isso é algo que se completou uma vez por todas. Este é o mistério e a maravilha mais esplêndida em relação à nossa salvação. É a realidade mais gloriosa que jamais poderemos tocar, por ser tão profunda. Mas graças a Deus, nós podemos desfrutá-la em nosso espírito. A sublimidade da riqueza da graça de Deus, Efésios 2 e 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. No nosso estudo anterior, nós estudamos sobre a nossa posição, a nossa posição a qual fomos elevados em Cristo. E agora o apóstolo Paulo nos leva à última declaração que ele começou no versículo 4. Ele diz que foi o próprio Deus em tudo que ele realizou por meio de Cristo. Então, é importante lembrar que Paulo inicia essa seção da Epístola aos Efésios mostrando de onde foi que Deus nos salvou. Primeiro, ele revela a profundidade do nosso pecado, então ele prossegue em nos dizer que ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando éramos filhos da ira e andávamos segundo o príncipe operante no mundo. Nós éramos escravos dos nossos pensamentos, da nossa carne. Então ele diz que Deus, em seu amor, misericórdia e graça, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos mais altos céus. Então agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar a sublimidade da riqueza da graça de Deus para conosco. Para então, enfim, termos uma clareza, um vislumbre, com um mínimo de entendimento, da tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, nós poderemos aqui contemplar o ponto mais elevado desse ensino. Paulo inicia o versículo 7 dizendo, para mostrar. Aqui, ele dá-nos a razão daquilo que Deus fez quanto à nossa salvação no conselho da sua vontade. E aí nós temos o poema, talvez o poema mais bonito de todas as Escrituras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Queridos, nesses textos aqui encontramos as declarações que definem o caráter da obra da evangelização, como também o sentido prático da vida cristã. Aqui nesses textos nós estamos diante das verdades mais contundentes do ponto de vista relacional da vida cristã. Aqui está o significado da realidade cristã no contexto doutrinário, daquilo que podemos chamar a doutrina
que nos revela o caráter de Deus em seu supremo propósito. Amém? Efésios 2, 11 a 17 fala sobre a glória da cruz de Cristo na edificação da igreja. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Nesses textos aqui nós podemos notar a significativa mudança temática de Paulo. Desde o versículo 1 desse capítulo 2 até o versículo 10, Paulo fala da questão da nossa salvação de um ponto estupendo. E creio que não podemos deparar com algo que se compare com aquilo que ele descreve nesses versos de 1 a 10. Agora nós podemos notar uma clara divisão nesse capítulo 2. Paulo vai nos mostrar a doutrina da obra da cruz de Cristo. Como a cruz nos tirou de um estado de desolação e nos levou para dentro de Cristo. E nessa experiência fomos unidos num corpo com todos aqueles que pela cruz foram alcançados pelo Evangelho. Nesses versículos de 11 a 17 de Efésios 2, Paulo retoma um assunto sombrio da nossa velha vida e precisamos entender o porquê que ele procede assim. Paulo nos mostra primeiramente que antes da cruz operar em nós, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está lá no versículo 12. Agora, um novo homem. Uma definição da igreja. O apóstolo Paulo diz no versículo 15 de Efésios, aboliu onde? Na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Segundo Paulo, a igreja é um novo homem, porque o velho homem, isto é, o judaísmo, com todas as suas tradições, não agrada a Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma questão de pessoalidade e não uma instituição ou organização. Tudo que Deus perdeu em Adão, agora ele alcança nesse novo homem que é a igreja. Essa é uma verdade impressionante e que está diante de nós aqui nesses textos que Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Efésios 8 e 18 diz, acesso ao Pai em um Espírito. Quando a Bíblia nos diz que temos acesso, ela está dizendo que temos acesso à comunhão do Espírito Santo em nós, a comunhão do Espírito Santo em nós, ao testemunho da vontade de Deus em nós, ao amor infinito de Deus, a um lugar de liberdade e comunhão que não podemos imaginar. Fazendo uma análise da palavra acesso, no grego é prosagoge, que descreve o relacionamento com Deus, pelo qual nos tornamos aceitável a Ele e recebemos a certeza de que Ele nos olha com favor. Essa palavra ocorre somente 3 vezes em todo o Novo Testamento. E descreve algo impressionante. Vamos ler Romanos 5,2. Por intermédio de quem? Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Ele está tratando da justificação lá em Romanos 5,1. No qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Efésios 19 fala da nossa identidade celeste. Há algo que temos que entender sobre o estilo de Paulo nesse capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Veja que ele sempre começa lá de baixo, lá das profundezas da nossa incapacidade, lá das profundezas da nossa velha vida adâmica, onde um dia vivíamos como escravos do pecado. Então ele vai subindo como em degraus, nos ascendendo à glória da graça de Deus. E isso é lindo. Paulo diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Por causa desse acesso, não somos estrangeiros. E nós temos em Efésios 2 e 20 a 22 a pedra fundamental da edificação da igreja. E que trata da seguinte forma, edificado sobre o fundamento do apóstolo e profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nessa sessão do estudo da Epístola aos Efésios, iremos estudar sobre a pedra fundamental da edificação da igreja. Paulo havia dito que nós, a igreja, fomos unidos em um só corpo pela cruz de Cristo. E que agora ele vai nos dizer como estamos sendo edificados. Eu creio que entender isso é fundamental para compreendermos a natureza e a identidade da igreja. Creio que é o único modo pelo qual poderemos, ou podemos compreender o verdadeiro significado da igreja. Sua natureza, sua identidade, seu propósito, pela qual ela está aqui na terra. Então, estudar esses versículos finais, versículos 20, 21, 22 de Efésios 2, para que tenhamos uma clareza a respeito desse tema. Paulo diz assim, edificados. Aqui a palavra grega é epoikodemeo, que provém de dois vocábulos. Epi, que é uma preposição que significa em cima de, sobre, e oikodomos, que traduzindo para o português são os verbos transitivos direto, construir e edificar. Então, epoikodomeo significa edificar sobre, construir sobre. Então veja que Paulo diz que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. É interessante notar que Paulo diz Jesus Cristo. Ora, o que isso quer dizer? Jesus refere-se à pessoa de Cristo. E Cristo é Cristo, refere-se à sua obra. Então esse fundamento está baseado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, naquilo que ele fez e naquilo que ele é. E aí nós temos a pedra angular, a pedra de esquina. É a pedra que dá início ao alicerce no ângulo da estrutura pela qual o arquiteto fixa um padrão para o suporte das paredes laterais e das paredes transversais de todo o conjunto. Essa pedra de esquina não somente mantém juntas todas as outras pedras subsidiárias do alicerce, mas também as entrelaça e entrelaça todas as paredes. Ela está na esquina e tudo é sustentado por ela, e tudo é entrelaçado por ela. Em Mateus capítulo 16, e o versículo 18, o Senhor Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portais do Hades não prevalecerão sobre ela. Nenhum outro texto bíblico tem dado motivo de tantas e tão variadas interpretações. Creio que nenhum outro texto bíblico dá tanto motivo para tantas variadas interpretações. Creio que só o Senhor, pelo seu Espírito, poderá nos ajudar a compreender essa grandiosa revelação da sua santa e poderosa palavra. Quando ele diz edificarei, oikodomeso, composto de oikos, que significa casa, e domeu, cognato, de demo, construir, significa construção, que é um futuro do indicativo, metafórico, comparando a igreja em um edifício ainda a ser erguido. O Senhor elaborou um projeto organizacional da igreja que só viria a assumir feição objetiva ou concreta na ação do Espírito Santo no Pentecoste. O divino Paracleto, a dirigir os apóstolos em sua consolidação. Quem edifica a igreja é Cristo. A palavra que tem que ser pregada na igreja é Cristo crucificado. A igreja não é edificada por nada que não seja Cristo, nada que não revele Cristo, nada que não traga visão maior da pessoa e obra de Cristo. O ministério existe na igreja para mostrar Cristo. Que sejamos guardados nessa verdade. Graças a Deus, meus queridos irmãos, que o fundamento da igreja é Cristo. A igreja está sendo edificada em Cristo. Ele é o elemento vivo no qual ela está sendo edificada. Agora veja bem, nós só podemos tocar no assunto igreja na medida da nossa compreensão do assunto Cristo. Nossa mensagem não é a igreja. Nós pregamos a Cristo. Quando pregamos a Cristo, temos a igreja. Amém? Concluindo o nosso encargo,
que são os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Efésios. Eu deixo aqui o meu abraço a cada irmão, a cada querido, a cada querida, um abraço à Igreja do Senhor Jesus. As nossas portas aqui em Bela Vista estão abertas, nosso coração estão também abertos para os irmãos de todos os lugares. E eu deixo aqui o meu abraço a cada um, a cada irmão, a cada querido irmão, a cada querida irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que você tenha um dia abençoado, um dia de graça, um dia em que Deus possa realizar grandes coisas na sua vida, e que nós, de forma muito diligente, venhamos cada dia mais depositar as nossas vidas diante do altar do Senhor, em buscar conhecimento da parte do Senhor, conhecimento do nosso Senhor, conhecimento dos seus propósitos eternos para conosco como igreja. Eu deixo aqui o meu abraço. Um grande abraço do pastor Esdras a cada um dos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.